Olá a todos, boa noite. Ahm, São momentos destes em que eu aproveito para quando estou sozinho e que tenho algum assunto no meu coração que gosto de partilhar. É exatamente nesses momentos que eu depois, enfim, faço estes vídeos. Ahm, Nós estamos a passar por um momento de muita loucura a nível mundial. Nós vemos a humanidade hum, numa degradação muito complicada, mas vemos também, no meio desta degradação, vemos muita coisa boa também da parte do ser humano. Enfim, mas falando um bocadinho de loucura e sendo este assunto um assunto muito vasto, e não vou entrar aqui em muitos detalhes, apenas deixar nos vossos corações aqueles que me ouvem e aqueles que são mais curiosos, deixar nos vossos corações, enfim, alguns tópicos de forma a que cada um de nós possa pensar um bocadinho, meditar mais um bocadinho sobre este assunto. Ora bem, eu vou basear isto que eu vou falar naquele texto de Mateus 5,13, creio eu, deixa-me só confirmar, mas é exatamente isso, Mateus 5,13, em que Jesus diz que nós somos o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Enfim, a palavra insípida, eu nunca tinha pensado muito nisto, mas nós vamos rebuscando, vamos meditando, vamos, enfim, vamos cavando. É mesmo assim, nós vamos cavando e quando nós estamos atentos a determinados assuntos, é interessante como o Espírito Santo nos vai trazendo a revelação e nos vai trazendo a direção para as coisas. Antes de continuar, eu queria pedir, se gostar, ponham um gosto e subscreva o canal e partilhe com alguém que você acha que possa, que isto possa, digamos, servir de bênção, digamos assim. Eu não quero fazer destes vídeos uma palestra religiosa, não é isso. Jesus não era cristão. As pessoas às vezes, e amigos meus, uns tratam-me por padre, outros tratam-me por pastor, outros tratam-me, enfim, brincando, e outros levando a sério, mas a questão aqui é que eu procuro partilhar as minhas convicções, eu sempre procuro dizer isto. Não estou a defender aqui a religião alguma, nem denominação cristã alguma. Nós nos baseamos nos ensinamentos de Jesus, porque, enfim, foi assim que Deus disse que para nós ouvirmos a Ele, quando se apresentou Moisés e Elias, a lei e os profetas no Monte da Transfiguração, Jesus lá estava e depois que desapareceram os outros, ficou só Jesus. É exatamente isto que Deus quer que nós vejamos e façamos. Desaparece tudo o resto para que fique só Jesus. Tudo o que fica para trás dos Evangelhos, ou tudo o que venha a seguir aos Evangelhos, como as epístolas, mas tudo o que não bate certo com o ensinamento de Jesus, não é para que nós possamos fazer disso qualquer tipo de doutrina. As coisas, os escritos têm as suas circunstâncias, quer no tempo, quer na cultura, enfim, tem a sua época. Nós temos que ter um bocadinho de sabedoria para poder discernir as coisas. Mas, falando então da loucura, é interessante porque a palavra grega para loucura
para insípido, conforme está na nossa tradução, é a mesma palavra que Paulo aplica para loucura. E na verdade é isso mesmo, é moraíno. E isto fala de uma ação totalmente tola, totalmente louca. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus está a dizer, se o sal se tornar insípido, quer dizer, perde o sabor, mas perder o sabor está ligado diretamente à loucura. É esta loucura que eu hoje quero falar. Porque esta loucura tem a ver com identidade ou a falta dela. Porque nós não nos podemos esquecer o que é que Jesus estava a falar antes. E o que Jesus estava a falar antes é que Jesus estava a lançar as suas palavras como que sementes, em que ele diz bem-aventurados, ou como diz no grego, felizes. Felizes os pobres de espírito, felizes os que têm sede e fome de justiça, felizes os pacificadores, felizes os misericordiosos, felizes os equilibrados, felizes... Enfim, ele vai descrevendo ali as bem-aventuranças e ele está a falar para um grupo de pessoas que se juntou à volta dele. E como ele próprio ensina depois, mais à frente, em Mateus 13 ou em Marcos 4, na parábola do semeador, há vários tipos de pessoas que estão a ouvir, vários tipos de coração. E ele dá o exemplo de vários terrenos. Há terrenos com pedras, há terrenos com muitas ervas daninhas, há terrenos com variadíssimos obstáculos que impedem que as sementes cresçam. Assim também é a palavra que ele ensina. Ele próprio fala disso. Ora bem, mas também há aquele terreno em que recebe a semente e a semente acaba por vingar e crescer e dar o seu próprio fruto. É isto que Jesus está a fazer. Jesus diz que felizes são este tipo de pessoas. Jesus está a falar de um tipo de personalidade mais profundo. Jesus está a falar de um tipo de caráter. Jesus está a falar de uma natureza. E esta natureza é a natureza do reino. É aquilo que ele se apresenta. Quando ele aparece, Jesus, quando ele aparece a manifestação do reino de Deus na sua pessoa. Quando ele diz o reino de Deus está próximo, não é estar próximo daqui a 1 ou 2 dias. Não tem a ver com a medida de tempo, tem a ver com proximidade. Ele diz, olha, o reino de Deus está aqui, eu estou aqui. E ele está a descrever uma natureza em que, em que está ligada a uma felicidade que não tem a ver com circunstâncias. Porque a palavra, como eu disse há bocado, a palavra bem-aventurança é Makarios no Novo Testamento, no grego, que significa um estado de felicidade que não depende das circunstâncias. Perdão. Não é porque me saiu algum dinheiro no jogo, não é porque eu alcancei qualquer coisa de bom na minha vida, que eu tenho uma ação feliz. Não é disso que se está a falar. Está-se a falar de um estado de uma felicidade que faz parte de uma natureza. E essa natureza está ligada intrinsecamente ao reino de Deus. E faz parte do reino de Deus, é o reino de Deus, é o caráter do reino, é o coração do reino. E sendo o coração do reino, é o coração de Jesus. Jesus não iria dizer àquelas pessoas que eles seriam felizes se ele próprio não fosse assim. Não faria sentido Jesus dizer isto. Ora bem, ele está a lançar as sementes para quem quer ouvir. Portanto, ele não está a identificar, mas mais tarde, quando ele está a acabar, ele diz, bem-aventurados são vocês os perseguidos, os que forem perseguidos por causa da minha justiça. A justiça de Deus está ligada à natureza destas bem-aventuranças. E isto faz com que, de facto, o ser humano se torne sal e luz, como Jesus disse. Não há como ser sal e não há como ser luz se esta natureza da qual Jesus estava a falar, das bem-aventuranças, não estiver
enraizada no coração de cada um. Não existe isso. Não existe. E porque não existe, muitas vezes, é que Jesus diz se tornar insípido. Agora, quando ele diz se o sal se tornar insípido, estamos já aqui a entrar numa dimensão de processo. Quer dizer, alguma coisa tinha valor, mas foi perdendo o seu valor. Portanto, se tornou. E lembrando que a palavra insípido, que é a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 1:22, em 1 Coríntios 1:20, em quando ele diz que aqueles que se acharam senhores deles mesmos, entraram por todo o tipo de loucura, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E lá em Coríntios ele diz que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo não tem a ver com ciência, não tem a ver com tudo aquilo que é bom, que Deus fez manifestar. Os crentes muitas das vezes olham para um cientista e acham que o cientista é louco à partida. Não tem a ver com isso. A sabedoria deste mundo tem a ver com o nosso egoísmo, que é aquilo que João diz, todo o desejo da nossa carne, todo o desejo dos nossos olhos, aquilo que nós vemos, toda a ganância, toda a avareza, o desejo de nós termos, o sentimento de nós termos que provar sempre tudo e mais alguma coisa a alguém, a vaidade de ter que expor a nossa vida nas redes sociais, como é o caso de hoje em dia, desde que tenhamos um bom prato, um bom vinho, um carro novo, qualquer coisa que seja de bom que nos tenha acontecido, nós sentimos essa necessidade. Eu não estou a dizer que é errado fazer uma coisa dessas. Eu estou a dizer é que muitas das vezes as pessoas sentem essa necessidade. Elas sentem essa necessidade os consome. Essa necessidade de expor para que os colegas de trabalho vejam uma melhor vida, aparentemente. Para que os vizinhos possam ver, para que a família possam ver a prosperidade, o sucesso daquela pessoa, a felicidade aparente daquela pessoa. As redes sociais tornaram-se, infelizmente também, dentro daquilo que é bom, tornaram-se uma feira de máscaras, uma feira de hipocrisia. Porque muito daquilo que nós vemos nas redes sociais não é verdade. Muito daquilo, e vocês sabem que aquilo que eu estou a falar é verdade. Nós temos tendência a nos tornarmos loucos se nós perdermos o foco daquilo que Jesus nos ensinou como sendo alguém que é feliz. Jesus diz que feliz não é aquele que teve uma bênção material. Jesus diz que feliz é aquele que, por natureza, é pobre de espírito. Quer dizer que sabe que nele, por si mesmo, não há riqueza. Por si mesmo. É aquele que sabe que sem Deus não vai a lado nenhum. É aquele que tem consciência que de um momento para o outro Deus lhe pode tirar o fôlego de vida. É aquele que reconhece que precisa de se alimentar constantemente da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a nossa própria sabedoria. É o nosso próprio ego. É o nosso próprio acho. Deus não nos dá uma lavagem cerebral. Ele não nos despersonaliza, digamos assim. Deus nos enriquece. Deus usa a matéria-prima que nós somos para trabalhar. Lembre-se daquilo que eu falei no outro vídeo acerca do barro. Deus quer trabalhar em nós e usa-nos de acordo com a nossa personalidade também, mas leva-nos à conclusão de que sem Ele nós, na verdade, nada somos. É uma ilusão. Então, por isso, nós somos felizes assim. Somos felizes quando temos sede e fome de justiça. Nós somos felizes por sermos pacificadores, que promovemos a paz. Nós somos felizes porque somos misericordiosos.
Então, há uma série de coisas que fazem parte do reino de Deus e este é o foco. Este é o foco. Porque há o perigo de nós entrarmos num processo de loucura. Aquela loucura que Paulo diz que Deus chama loucura. Aquilo que nós muitas das vezes chamamos de sabedoria. São as nossas capacidades intelectuais e nós devemos estudar e aprender. Devemos cavar conhecimento. Adquirir conhecimento. Mas devemos desenvolver a sabedoria. Agora, quando nós nos tornamos sábios em nós mesmos, como diz Provérbios 3, quando nós nos apoiamos, a nossa base de apoio é a nossa própria sabedoria, nós incorremos num processo de loucura, porque nós deixamos de estar atentos e começamos a ficar vaidosos, inchados, e quando isso acontece, o que é que Deus diz? Aquele que se exalta acaba por ser abatido. E ser abatido não tem a ver com perder de dinheiro, não perde de dinheiro. Ser abatido não tem a ver com perda de notoriedade. Para muita gente, sucesso é aparecer e ter montes de seguidores. Isso é vaidade. Esse desejo é vaidade, não é mais nem menos, é vaidade. Nós podemos lhe dar o nome que nós quisermos dar. Nós podemos ter montes de seguidores ou não, em humildade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas lá está aquela sede, aquela motivação errada. Isso é porque nós fizemos de nós próprios o nosso próprio Deus. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando nós reconhecemos que precisamos de nos alimentar da árvore da vida, que é Cristo, Ele é a árvore da vida. É o significado da cruz do Calvário. Essa árvore da vida nos vai alimentar, nos vai enriquecer e vai fazer com que, sempre que haja pela vida fora as muitas lutas, as muitas tribulações, as guerras que vêm à nossa vida e que nos procuram desgastar, é essa árvore da vida que nos vai manter sendo sal com sabor, fugindo da loucura. Loucura é quando nós ficamos insensíveis. Não é quando deixamos de ir à igreja. Tem muito pastor a pensar que pelos factos de alguns irmãos não irem à igreja, que esses irmãos estão perdidos. Não, meus amigos, nunca foi isso que Jesus nos ensinou. Ele nunca nos mandou construir um templo. Nunca. Jesus nunca esteve preocupado em funcionalidades que nós temos como as de hoje. É bom termos comunidades onde essas comunidades, e isto é muito importante, não perderam o sentido da vida. E o sentido da vida é ser sal e ser luz. Servir a Deus não é cantar no coro da igreja. Servir a Deus não é tocar. Isso pode até fazer parte. Não é pregar. Isso pode até fazer parte, mas servir a Deus é ser sal, é ser luz, é servir onde quer que esteja. E servir quem? Servir o próximo. Não é servir aqueles que me convém, porque foi isto que Jesus nos ensinou, não é? Ele disse, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas, que eram os religiosos da época, para nada mais haveria, porque os outros, os religiosos, eles faziam bem àqueles que lhe faziam bem a eles. Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Mas Jesus disse que não é assim. Jesus disse, para discípulos que iriam ser perseguidos, ele disse, amem os vossos inimigos. Aqueles que vos maltratam, aqueles que vos perseguem, aqueles que dizem mal de vocês. E todos nós temos pessoas a dizer mal nas nossas costas. Eu fico abismado. Como é que crentes, passado tantos anos, ainda ficam ofendidos porque alguém disse mal deles? Eu ainda ouço dizer mal de mim. Tem gente que me tomou como um exemplo a bater. E falam e batem. Mas a verdade há de sempre prevalecer. A mentira não tem valor algum.
você não esteja preocupado com aquilo que dizem mal de si. Você está num caminho e é chamado a seguir, independentemente daquilo que disserem mal de si. Examine a sua consciência, como Paulo nos aconselha, e siga. Mais nada, mais nada. Não se preocupe com isso. Portanto, Jesus nos ensina que a nossa justiça deve exceder as dos religiosos. Enquanto os religiosos ficam muito ofendidos, muito machucados, muito magoados, com muitos desabafos e que só fazem bem àqueles que, de uma forma, enfim, também são muito seletivos, etc. Enfim, eles se selecionam uns aos outros. O que Jesus nos ensina é que nós devemos estar aqui para servir. Isto sim é ser sal e ser luz. Quando nós entramos vou usar este termo assim, quando nós entramos na insipidez, portanto, perdendo o sabor, ao que o termo que lá está, nós já sabemos que é uma loucura, é um estado de loucura, significa que nós substituímos a unção de Deus, que é o mover do Espírito Santo, que é a suprema vontade de Deus. Nós substituímos a vontade de Deus pela nossa própria vontade. Aparentemente pode estar tudo bem. E isto é algo que todos os dias precisa de mexer comigo. Há um tempo esta parte, e quando eu digo há um tempo, estou a falar há uns 3 anos, eu tive 2 problemas sérios de saúde, com 2 filhos meus, e uma situação que poderia ter sido muito grave, a nível de saúde também, numa outra filha minha. E que, graças a Deus, posso, neste momento, dar graças a Deus, porque situações que já ultrapassamos, outras estamos a ultrapassar, mas não foi fácil. E no meio disto, tem muita ação demoníaca também, usando pessoas com muita falta de sabedoria, apesar de enfim, serem pessoas com alguma idade, mas de uma infantilidade, uma coisa brutal. Mas, e que isso me procura atingir de uma forma ou de outra. Mas é aqui que eu quero chegar. Nós temos problemas, os problemas nos atingem, a nós, aos nossos filhos, na nossa vida pessoal, na nossa vida amorosa, na nossa vida sentimental, e nós, obviamente, não podemos passar publicamente tudo o que diz respeito à nossa vida privada, como é óbvio. Até porque, para além de ser uma falta de sabedoria, isto são pérolas que só se pode dizer a uma ou duas pessoas. Muitas das vezes, eu já tenho ensinado isto a vocês, depois torna-se naquilo que Jesus disse, aquilo que é precioso para nós, aquilo que é uma pérola, é como se estivéssemos a dar a um porco, porque na verdade as pessoas apanham aquilo que é precioso na nossa vida, os falsos amigos, nós voltamos as costas e eles vão procurar usar aquilo contra nós, despedaçar-nos. Esta é a realidade. Pessoas que acham que depois de terem algum conhecimento, e muitas das vezes até errado, acham que têm a faca e o queijo na mão, e que podem, na verdade, procurar despedaçar-nos. Mas, deixe-me dizer o seguinte, e eu já tive pessoas, até com nomes poderosos, pastores, cujos nomes são sonantes, outros nem tanto, mas que pelo facto de conhecer algo mais pessoal da minha vida, achavam que usando aquilo que me iriam destruir. Alguns procuraram fazer chantagem comigo e eu nunca cedi. Nunca cedi porque eu acredito profundamente, até em momentos de falhas minhas da minha parte, de pecados meus, em momentos eu nunca duvidei de 2 coisas, eu tenho dito isto a vocês. É do amor que Deus tem por mim, como por qualquer um de vocês, mas também do amor que eu tenho por Deus. E este amor sempre me manteve e me ajuda a crescer neste caminho, neste processo de ser sal e de ser luz. E não entrar na loucura. Isto a nível individual.
o que serve para mim, eu acho que vos pode ajudar também com vocês. Outra coisa é a nível de comunidade. Eu pastoreava uma igreja pequena em Vila Franca, que eu me comecei a aborrecer porque percebi que a igreja não estava a ser aquilo para o qual Deus me tinha chamado a mim particularmente, porque não estava a servir a minha convicção. Nós procurávamos ajudar as pessoas, etc., mas não estava a servir. E estava eu a pensar nestas coisas e a tentar perceber o que é que eu devia fazer. E há duas coisas que eu fiz. Na altura que eu me divorciei, foi uma decisão minha, divorciei-me da mãe dos meus filhos, mas divorciei-me na mesma altura de uma igreja. Eu não estou a falar de denominação, porque na altura fazia parte de uma denominação, mas não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de uma igreja com uma mentalidade que nada tem a ver com o Evangelho. Muito pouco tem a ver com o Evangelho. E já naquela altura, eu olhava para as reuniões, para as várias reuniões de pastores, em 3 denominações onde eu estive, e as reuniões eram secas, eram vazias. As reuniões tinham muito pouco de Evangelho. Tinham muita maldicência, tinham muita inveja, tinha salvo algumas exceções de gente boa, bons pastores, homens e mulheres com um coração com um coração de amor. Nas 3 onde eu estive, homens e mulheres com um coração, sim, cheios de amor. Mas, infelizmente, muitos, os corações estavam em todo o lado, menos onde deveriam estar. E isto me incomodava. E eu não suportava ser mais pastor de uma igreja que era uma espécie de franchising. Abrimos uma loja com uma marca e vamos vender o produto. Isso para mim não servia. E eu lembro-me profundamente de agarrar num moço na rua, de eu estar à porta, passar o moço, e eu agarro, não literalmente, mas prendo a conversar, prendo-me a ele e começo a conversar. E o moço tinha algumas deficiências motoras, mas naquela conversa eu consegui entrar no bairro onde ele morava, na família, amigos e vizinhos, e conseguimos ajudar muita gente ali. E isto leva-me para um patamar que é o seguinte: eu já fiz parte de várias igrejas locais, inclusive já pastoreei algumas. Incomoda-me profundamente os anos a passarem e perceber que aquilo que pode acontecer a nível individual, de se instalar uma determinada loucura, e esta loucura não tem a ver com perda de consciência, mas de consciência intelectual, mas de consciência espiritual. Tem sim. Nós continuamos a funcionar como sempre fizemos, mas perdemos o foco. E o foco é Cristo. E quando dizemos que o foco é Cristo, o foco está centrado naquelas bem-aventuranças, porque isto é uma sequência. Entende? Não há sal, não há luz, sem ser pobre de espírito, sem ser pacificador, sem ser amante da justiça, sem ser misericordioso, sem ser manso e equilibrado. Porque a manifestação do reino de Deus é isto. E o foco em Cristo é o foco neste coração, nesta natureza do reino. Isto acontece a nível individual. Quando nós perdemos esta noção, nós nos tornamos insensíveis, nós nos tornamos duros de coração. E isto pode acontecer a nível de comunidade também. E eu tenho visto muitas comunidades aqui nas zonas. Eu vivo aqui perto de Alenquer e temos aqui muita igreja evangélica aberta aqui à volta. Mas eu não vejo o sabor do sal destas igrejas. Não vejo. Eu vejo o sabor do sal de Cristo através de pessoas cujos corações se têm dedicado a por amor, porque ao fim e ao cabo, se nós olharmos para aquelas bem-aventuranças e tudo resumido, está ali a palavra amor. E por amor,
Eu quero deixar aqui dois nomes que são. Eu sei que mais pessoas fazem parte do grupo, mas são duas senhoras católicas, duas amigas e irmãs católicas. Uma destas meninas trabalhou comigo. Uma é a Ângela Marcelino e a outra é a Ana Cristina Alves, que fazem parte do grupo Solidários, da qual eu faço parte também. E muitas das vezes ali abate o socorro, e outras as vezes, quando me aparecem pessoas aflitas, é ali que eu bato também à porta, porque nós procuramos ajudar o máximo possível daqueles aos quais chega o nosso conhecimento. E eu olho para igrejas que passam uma semana inteira de portas fechadas, abrindo só nas reuniões de culto, para se satisfazer só a si próprios. Não leva a mal. Antes que fique mais zangado comigo, preste atenção. Nós temos igrejas a funcionar com montanhas de cultos. As portas estão abertas, sim, mas estão abertas com que finalidade? Para os crentes entrar. Para as pessoas entrar. Para quê? Na maior parte das vezes ouvem uma mensagem e deixam uma oferta. Isto é nu e cru. Nós não temos portas abertas para serviço à comunidade. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos salas pagas, umas já compradas, outras com renda, mas que não estão. Eu não estou a dizer que são todas assim. Eu não estou a dizer que são todas assim, mas estou a dizer que a maior parte destas salas estão fechadas para a população em geral, para a comunidade, para projetos de ação social que possam abençoar a vida de outras pessoas que não façam parte da comunidade. É aqui que eu quero chegar. Porque quando nós nos instalamos e ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos e por aí fora, com uma comunidade a que chamamos de igreja local e que apenas as portas estão abertas para os crentes, não se predispondo a ajudar qualquer projeto que possa alcançar vidas fora das paredes da igreja, nós, sem querer dar o braço a torcer, mas estamos a entrar num processo de tal loucura. Achamos-nos sábios, porque já temos X de anos, porque já temos conhecimento de muita mensagem, mas nós não abrimos as portas aos outros. Durante a semana está tudo fechado. Percebe? Ou então quando abrimos é para entrar ali os crentes. Nós dizemos às pessoas de fora: vocês são bem-vindos, mas bem-vindos para quê? Para ouvir uma palavra. Ok, é bom. E a partir daí, que projeto é que possa haver? Eu vejo, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, igrejas que têm músicos, cantores, que muitas das vezes abrem escolas de música dentro das próprias igrejas, mas a cobrar dinheiro. Onde muitos miúdos que são carentes de dinheiro, as famílias não têm dinheiro, podiam aprender se dentro da igreja aquele versículo que Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai, funcionasse. Mas muitas dessas igrejas querem abrir uma escola musical dentro da igreja, mas com o propósito de fazer dinheiro. Então onde é que está o voluntariado? Então nós precisamos de voluntários nos hospitais e não precisamos de voluntários dentro das igrejas? Porquê é que temos que cobrar tudo o que fazemos? Nós criticamos os católicos porque cobram tudo e mais alguma coisa, mas nós dentro das igrejas evangélicas estamos a cobrar já muita coisa. E isto é triste, porque eu não vejo Jesus andar com uma tabela de preços atrás dele. Então, nós queremos ser sal. Sim, nós queremos ser sal, queremos ser luz. Não queremos ser loucos. Não, claro que nós não queremos ser loucos. Mas a verdade é que se nós nos instalamos numa determinada localidade e a nossa ação está apenas virada para nós mesmos, ou então criamos projetos de forma a que os outros venham de fora, mas a pagar, então porquê é que não podem vir de borla? Porquê é que um músico que tenha a sua vida secular, porquê é que não se pode mover em Deus e dar aulas de borla a crianças que não possam pagar aulas?
E está a tirá-las do mundo, lá de fora, do mundo que muitas das vezes que está a convidá-los para as drogas. E muitos desses jovens e miúdos, alguns deles até, depende das suas culturas, trazem já raízes musicais e podem enriquecer até a própria igreja. O problema é que nós estamos, como igreja local, nós estamos muito fechados. E isso não poderá ser visto como um processo de loucura? O que é que, em alguns anos, e eu digo isto porque eu me interrogava, e para mim era muito complicado nós termos uma porta aberta apenas para a funcionalidade da própria igreja local em si. Para mim é muito complicado isso. Tem que haver envolvimento. Que opinião? Por exemplo, isto é um desafio para os pastores. Os pastores das igrejas locais. Não é preciso ir, por exemplo, uma cidade ou uma vila maior, fazer um pedido de opinião, uma consulta, vá lá, às pessoas. Isso é capaz de ser muito vago, mas se calhar no seu bairro, ali à volta, ou na junta de freguesia ao qual você pertence, se você fizer uma espécie de uma sondagem para saber qual é a opinião da igreja que você pastoreia, o que é que você acha que as pessoas vão dizer? Quando eu aqui há tempos fui a uma igreja, fui visitar uma igreja, e estava no café a beber uma bicazinha antes da reunião começar, quando eu comecei a ouvir opiniões que existiam da própria igreja e do pastor em si, aquilo magoou o meu coração. Porque não há ninguém perfeito, é verdade. E a questão é que aquilo que se estava a falar estavam a refletir exatamente o egoísmo. A igreja local tornou-se um mundo fechado no sítio onde vive. E temos os crentes lá dentro a orar e a pedir a Deus por avivamento, quando os crentes não se mexem para nada, a não ser para ir ao domingo à igreja. Mas isto acontece porque tem que partir da própria liderança. Enquanto o pastor, ou os pastores, ou a liderança, não tiver o coração voltado para as ruas, voltado para os seus bairros, voltado para as famílias, para os pobres, para os pequeninos que Jesus falou, para que de facto possa ser sal e luz, os projetos não aparecem. Mas se o seu coração estiver voltado para fora, os projetos vão aparecer, porque as pessoas indicadas Deus vai trazê-las. Basta que o nosso coração esteja predisposto a ser de facto sal e luz. Então, assim como a liderança a igreja torna-se também. Toda a igreja, todas as pessoas que fazem parte da igreja acabam por ser assim também. Cada qual começa-se a preocupar com a sua vida e pouco mais sai dali. E nós queremos um avivamento. Não, o que nós queremos é as necessidades supridas. E chamamos isso de avivamento. Se nós tivermos mais dinheiro no bolso e um cancro curado, nós dizemos que o Espírito Santo passou ali e é avivamento. Mas nós não chamamos avivamento a termos que sair da nossa casa, a pegar em alguém que precisa de ir ao hospital, a ter que usar o nosso dinheiro, a ter que usar o nosso carro, a ter que usar a nossa casa, a ter que usar a nossa comida, a ter que usar aquilo que Deus nos deu para poder ajudar uma pessoa ou outra. Isso nós não chamamos de avivamento. Nós não chamamos de avivamento a pessoa que se quebranta e que se levanta e que vai em socorro do próximo. Isso nós não chamamos. É muito difícil os crentes evangélicos olharem para um grupo, por exemplo, como este ao qual faço parte, que é os Solidários, e ver pessoas de várias religiões em que temos gente com todos os seus defeitos, mas gente disposta a usar arrecadações da patroa, como a Ângela, o esforço que elas fazem, o esforço que eu vejo estas pessoas se moverem em prol da vida dos outros, aí ninguém chama avivamento.
Ninguém chama avivamento. Ninguém chama avivamento, chamaria avivamento, quando Jesus está lá em João 8, do capítulo 6 ao capítulo 8, a dar um discurso que até dói para aquela gente, em que as pessoas começam a ir embora e ele fica sozinho com os 12. Ninguém chamaria disso avivamento, mas avivamento começa com quebrantamento, e quebrantamento é arrependimento, e arrependimento é consciência no Evangelho. É a expansão da nossa consciência. Arrependimento não é apenas uma questão de sentirmos culpa por um erro que fizemos. Tem a ver com consciência do que é verdade e do que é mentira na nossa vida. Isso é quebrantamento, isso é arrependimento, e isto é sermos sal e sermos luz. E isto nos afasta da loucura. E é triste que nestes últimos tempos você quer ver loucura instalada, olhe para o coração ou de uma igreja local, ou de um líder, ou das pessoas em si, ou para o seu próprio coração. Veja a frieza que se instalou e a maldade que está a passar à sua frente, e você olha para aquilo com que coração? Ou você diz, aquilo não é nada comigo. É o que Jesus disse quando falou para aquele fariseu, que o teu próximo é aquele de quem tu te aproximas. Então, o seu próximo é aquele de quem você se aproxima. Nós temos igrejas que têm condições de estrutura física para poder ajudar mais um bocadinho a sua junta de freguesia, a sua comunidade ali à volta, e ter parcerias, sim, ter parcerias com outros movimentos de forma a que possa ser uma bênção. Não é a pensar em arrecadar, a ter gente lá para dentro. Isso deixa isso com Deus. Mas a ser uma bênção, em servir. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Um grande abraço a todos. Até uma próxima.